Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão, né? Essa revisão ela vai ser focada nas questões que vão cair na prova aqui. A prova, semana que vem, né? Nesse mesmo horário, vou estar aqui liberando o link e vocês com 24 horas para resolver. Então, eu queria começar falando sobre esses itens aqui, ó. Massa específica, né? A massa específica. Peso específico, viscosidade dinâmica, né? Vocês lembram que a massa específica, né, é a quantidade da massa por unidade de volume, né? Ele é o quê? Quilogramas por metro cúbico. O que é, né? Então, você tem lá a quantidade, fazendo uma revisão bem completa, tá? Você tem a massa lá, tem esse volume e tem uma quantidade lá que você colocou na balança. Então, a massa específica é a massa desse material dividido pelo volume. Aqui que então, né, fechou. O que é o peso específico? É o peso, esse mesmo peso, né, é esse mesmo peso do material aí já não é mais massa, você multiplica pelo G, né? E aí você tem o quê? Você tem o peso específico, que é o peso, né, dividido pelo mesmo volume. E daí nós temos uma outra característica dos materiais, né, que é a viscosidade, que é a viscosidade dinâmica dele, né, que é uma característica de cada material. E como é que... E é um dado também, é uma característica dele. E daí nós vamos usar também a viscosidade cinemática. E o que é a viscosidade cinemática? Deixa eu mudar a cor aqui. A viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica dividido pelo peso específico. Em algumas situações, vocês enxergam essa condição aqui, ó, que ele dá para usar o Reynolds, por exemplo, né? Ele dá essa viscosidade cinemática, então daí você já usa direto na forma, no Reynolds, né? No número de Reynolds, né? Que é igual a massa específica, opa, deixa eu fazer direito isso, que é igual a massa específica, velocidade e diâmetro, dividido pela viscosidade dinâmica. E daí você observa aqui, ó, eu posso jogar, fazer assim. E aí você observa que isso daqui vira a viscosidade cinemática. Daí você usa o Reynolds assim. Não, deixa eu escrever direito aqui, para não confundir com o outro lá, tá? Então, em algumas situações, é assim que você vai usar. Qual é outra fórmula que a gente costuma usar também? Que a vazão é a velocidade Vezes a área. vezes a área. Boa, boa, né?
Então, não pode esquecer dessa equação aqui. A vazão é a velocidade e aqui é a área. Tá? Então, essas são as equações. Tá? Outra equação, vai cair uma questão na prova, que eu fiz, né? Achei importante colocar uma questão, deixa eu achar ela aqui. Que ela trata sobre, na verdade, ela trata sobre lubrificação, né? Que ela vai tratar sobre se você tem as placas, né? Você tem, vamos mudar essa caneta aqui que está meio. Você tem entre duas placas. Quero saber, e aqui tem um fluido que pode ser um lubrificante. E daí você quer saber a força de cisalhamento que vai existir, muito usado em lubrificação, tá, pessoal? Que vai existir entre o fluido lubrificante e a placa. Então, ela é dada pela lei de Newton. Da viscosidade. A lei do dítodo da viscosidade diz que a tensão de cisalhamento, né, vai ser que agirá sobre o óleo, né, sobre o fluido, é dado pela viscosidade dinâmica vezes a viscosidade dinâmica do fluido, do lubrificante, dividido pela espessura de fluido, né? Aqui está o E, ó. Esse E meio epsilon aí, tá? Então, essa vai ter uma questão dessa daqui, sim, tá? Vai ter uma questão dessa daqui. Sobre a lei de Newton da viscosidade. Eu vou dar a velocidade, né, das placas, né, que uma se move. Vou dar essa distância e daí eu vou pedir qual que é a tensão de cisalhamento. Daí vocês aplicam essa fórmula aqui. Como fizemos pouco exercício sobre isso, estou dando uma reforçada aqui para a gente, tá bom? Outra coisa que vai cair também é aquela situação do escoamento, né, uniforme e natural, que é aquela condição lá que você tem um reservatório, né? Você tem um reservatório aí. Acho que vocês lembram disso daqui, né? E você tem a condição 1 aqui,
e a condição 2 aqui, tem essa altura aqui, h, né? E você quer saber, né? Você deseja saber a velocidade aqui. Então, é uma aplicação direta daquela fórmula. Aqui é um dreno. Na verdade, isso é um dreno. Aqui é um reservatório e ele vai drenando. A qual vai ser a velocidade? Porque muitas vezes você quer saber a distância que esse jato d'água vai ser lançado. Então, a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 2GH. Em algumas situações, o G pode ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em algumas situações, você pode usar o 10 também. Né, engenheiro? O engenheiro já tem que começar, né? Não é mais aquela que a nossa cabeça está mudando, não é mais aquele negócio de exercício de sala, né? Então, aí vai ter um outro desse aqui. Tá? Pela nossa conversa aqui, deixa eu já ver. 100 pontos. Duzentos pontos, já vimos. 300 pontos. Nós já vimos 300 pontos aqui, daquilo que vai cair na nossa prova, tá? Vai ser tranquilo. Eu acho que o que existe de um certo desconforto é que é uma prova diferente para vocês e para mim. Sabe qual é a minha preocupação? Se vai estar tudo certo, se vai dar certo esse negócio de ficar 24 horas à disposição. Essa é a minha única preocupação, né? Se vocês vão estar tranquilos, né? Porque você clicou, apontou, já sai a nota e ela é autocorrigível. O professor não vai conseguir mexer depois, entendeu? Essa é a minha inquietação, né? Daí vai ter uma questão também que eu vou dar, né? Que eu vou dar um reservatório, né? Vou colocar um reservatório que vai ter um determinado volume e vou ter uma determinada vazão, né? Vou ter uma determinada vazão. E vai ter um volume aqui. E eu vou solicitar de vocês, engenheiro, qual é o tempo para encher, para completar o volume, né? Para completar o volume. O reservatório, né? E é mais uma questão, certo? Então já vimos 400 pontos. 400 ou 500, né? 500 pontos. Já vimos metade da prova, engenheiro. E daí vai entrar uma questão, pessoal, daquela de recalque, né? Vai ter uma questão de recalque, né?
que seria, agora eu vou desenhar a mão livre para não demorar muito aqui, se bem que a minha pressa é deixá-los orientados, né? Então você vai ter lá, você vai ter um motor aqui, e daí esse motor vai abastecer outro reservatório aqui. E aqui nós temos um motor, né? Uma bomba, né? E recalque aí. Aqui nós vamos ter a condição 1 e a condição 2. Daí eu vou fazer a seguinte pergunta. Determine a potência dessa bomba. Vou perguntar para você, engenheiro. Determine a potência dessa bomba aí. Vou dar, logicamente, os desníveis, né? X aqui e o mesmo referencial aqui. Y aqui. E daí a gente vai aplicar a equação de Bernoulli, né? Nós vamos usar aquela equação aqui, ó. Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre peso específico mais a potência do motor, né? Dada pelo motor, da altura manométrica do motor, né? Vamos deixar claro aí. A gente fica acostumado a falar as coisas tecnicamente, né? Que vai ser igual ao Z2, que é a altura, né? A posição do nível do outro, a velocidade de 2 ao quadrado sobre 2G, mais P2 dividido por gama. Então, você vai colocar aqui, engenheiro, diminuir um pouco. Ah, não, dá para ver aqui. O que é o Z1? Né? O Z1, nossa, sumiu tudo aqui. Tá. O Z1 é esse X aqui, ó. O Z1 é esse X. O V1 é a velocidade aqui, ó, né? Que é constante, né? Conforme é um reservatório tipo Guarapiranga, né? Ele mantém o volume praticamente constante, mas ele vai abastecendo a cidade, porque ele tem mananciais que vão abastecendo ele também, né? Então, aqui a velocidade é considerada aquela que vocês sabem, né? Essa pressão é atmosférica e aqui é o peso específico da água. Mais HM aqui, que você quer descobrir a altura manométrica que você vai precisar para jogar a água daqui para lá. Então, é a tua incógnita que você vai achar aí, né? O Z2, o que é o Z2? O Z2 é isso aqui. O V2 é a velocidade aqui também, né? Que está enchendo e fica no mesmo nível. Então, a velocidade daquilo que não muda de nível é zero, né? Senão o reservatório transborda. Então, o abastecimento também é contínuo. E o P2 também é a pressão atmosférica.
Aqui, ó, no 1 também, porque ele está aberto, ao céu aberto, né? Então, é a pressão atmosférica também. Você vê que você tem tudo aqui, ó. Você só não tem aquilo que a gente precisa e a gente vai calcular. Então, com essas informações, você vai lá e calcula o HM e acha o valor de HM, certo? Achou o HM, né? Você vai passar para a potência necessária. Daí, aqui é uma altura manométrica, tá em metros aqui, tá? Essa fórmula, ela trabalha com metros de coluna d'água. Então, é uma altura manométrica que você precisa, tá? Pessoal, quer tirar dúvida, tira depois. Agora vai fazendo essa conta aí. Depois a gente, já falei na aula, lógico, volta a repetir, não tem problema. Então, você achou esse HM, daí você vai achar a potência necessária. Aí você vai para a potência, porque eu pergunto qual é a potência da bomba. Determinar a potência da bomba. Então, você vai transformar a altura manométrica em potência. Não é a da bomba aí, é a potência que você precisa colocar lá, você vai tirar em função dessa altura manométrica. Essa potência vai ser a massa, o peso específico da água, vezes, né, a vazão do lugar, do local, né? Você precisa ter uma vazão, né? E vezes esse H aqui. Né? Que posteriormente nós podemos até chamar de H da bomba. Né? Altura manométrica da bomba. Então, você tem esse valor aqui, que é o peso específico da água, que é um dado universal. Você tem a vazão, que é aquilo que vai ser necessário para manter esse nível aqui, que é um outro dado já oferecido, que já é um dado de projeto. Então, essa vazão, esse é dado, a vazão é dada, e esse aqui, esse dado aqui, você obteve daqui de cima. Então, você achou a potência necessária, né, para jogar aquela água naquela vazão. Agora você vai calcular a potência, agora você vai chegar na potência da bomba, porque você escolheu uma bomba que tem um rendimento de 75%. Então, você vai pegar essa potência aqui, ó, né? Vai pegar essa potência e dividir pelo rendimento da bomba. Então, você vai pôr a potência aqui que você achou. Eu falei que é 75 a potência da bomba, divide por 0,75. A resposta será essa aqui, engenheiro. A sua bomba vai ter que ter tantas potências, sempre lembrando que potência é em watt ou em sua derivada em quilowatt, ou pode ser em megawatt também, né? Potência em watt, popular watt, né? Posso seguir? Tudo certo aí? Dionísio, welcome. Ingrid, JP, Thalita, William. Tudo bem, Thalita? William, tudo bem? Pode seguir. Tudo bem, professor. Ok. Então, chegamos praticamente a 6 questões da prova. E temos 600 pontos já. Daí nós vimos no começo do semestre aquela questão
do, que é muito usado hoje, né, para baixo, poucos andares, hein, pessoal? Porque eu tive experiências péssimas com elevador hidráulico, né? Já trabalhei muito com elevador hidráulico e é um terror, né? Não, é barato para andares baixos, 2, 3, 4 andares, deixa eu ver. Até 3 andares, elevador hidráulico. Não tenho grandes lembranças de elevador hidráulico, não. E me perdoem os fabricantes de elevador hidráulico. Né? É que onde tem também elevador hidráulico, mas é tranquilo, é aqueles de posto de gasolina. Né? Agora, elevador hidráulico em comércio ou em residência é barato. Pega 20 mil, aí o cara põe um elevador hidráulico na casa dele, entendeu? Do térreo pro sobrado, sei lá, põe um elevador com 20 mil. Mas é muita manutenção e muito barulho. Aí subir, pém, aciona a, tem que ter uma casinha de máquinas pequenininha, mas tem que estar bem isolada, né? Porque é um terror, sei lá. Mas se, né, se tiver que fazer, se o cara quer, faça, né? Vende o projeto. Tem que arrumar serviço, cara. Não vai ficar arrumando encrenca. Ah, tá bom aqui. E daí você tem o outro lado aqui também. E aí você tem aqui, ó, você tem um êmbolo aqui, né? Desse lado. Tem um pequeno êmbolo aqui. E tem o outro pequeno êmbolo do lado de cá. Certo? Daí você vai lá e vai aplicar uma força aqui, né? Para elevar aqui, ó, você vai querer elevar aqui uma massa M. Né? Qual é a força que você tem que aplicar aqui para subir? Né? Vocês lembram dessa questão? No começo do semestre nós fizemos isso daí, né? E aqui você vai ter uma determinada área A do êmbolo, e aqui você vai ter uma determinada, como é que eu chamei aqui, B, na prova, né? E vai aplicar uma força para subir essa massa aqui. Então, daí você vai fazer a seguinte relação, vocês lembram, né? Que F de A dividido pela massa, pela área de A, né, é igual à força que vai aplicar em B dividido pela área de B. Daí você vai tirar dessa equação F de A, você sabe qual é a carga que você vai aplicar aqui. Né?
você tem essa área que é um dado construtivo, aqui é outro dado construtivo, né? Depende do espaço que você tiver lá disponível. Com essa formulação, você obtém o f de b. Aí você acha o f de b, né? E o f de b é o que, engenheiro? O f de b é a massa, essa massa aqui, ó, vezes a aceleração da gravidade. Daí você obtém a força necessária para subir ali uma determinada massa, né? Qual é a massa que você pode, né? Qual é a massa que você pode elevar aplicando quanto de m, né? Você pode subir aplicando a força FA. Essa é a questão. Qual é a máxima, massa, né? Massa que você pode pôr aqui, ó, aplicando o FA. Você usa essa relação aqui de forças e áreas, daí ó, obtém o FB, a força B é a massa ali, né? É aquela massa ali. É a massa ali, ó, m, vezes a aceleração da gravidade. Tranquilo, né? Só seguir isso aí que eu estou fazendo. Nossa, está acabando a prova. Estou fazendo a prova com vocês aqui, sacanagem. Aí eu vou pedir. Daí tem um exercício que eu vou solicitar a vocês, que vocês me determinem o famigerado fator de atrito. Que é o popular Finho. Né? Para determinar o fator de atrito, vocês lembram muito bem, né, que você precisa calcular o número de Reynolds. E vocês lembram muito bem que é dado pela seguinte fórmula. Massa específica, velocidade e diâmetro, dividido pela viscosidade dinâmica do fluido. Ou então, V vezes D, dividido pela viscosidade cinemática do fluido. Então, você vai calcular o número de Reynolds, né? Dependendo do valor do Reynolds, você pode usar o Blasius, o conceito de Blasius, que o fator de atrito, né, vale Blasius só se o fator de atrito for menor ou igual a 10 à quinta, tá? Se ele não for igual a 10 à quinta, se ele for menor ou igual a 10 à quinta, você vai ter que entrar, né? Se não for, né? Se Reynolds
Caiu. Voltamos. 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 Caiu um pouco, né? É isso? Deu uma interferência. Tá. Tá todos aí? Sim. Tá. Se não, se for maior que 10 a quinta, daí a gente vai precisar usar aquelas relações lá, né? E o Reynolds, né? E usar o diagrama de Moody. Senão, você vai usar o Blasius direto, né? O Blasius é a seguinte fórmula para o fator de atrito. 0,316 dividido pelo número de Reynolds elevado a 0,25. Tá? Então, checa aí se eu posso usar o Blasius ou não. Se puder, é mais fácil. Você não precisa usar o Moody, diagrama de Moody. Né? Se bem que tem no celular um aplicativo que determina o número de Reynolds. E a última questão, né? Eu vou pedir para calcular uma perda de carga localizada. Né? É isso? É. Eu vou pedir para vocês calcularem uma perda de carga localizada. Né? Usando o quê? Usando o fator de forma K. Usando K como fator de forma. Porque a perda de carga localizada, ou você pode usar o comprimento equivalente, ou pode usar o fator de forma K. Eu prefiro usar o fator de forma K. E aí, a fórmula é essa daqui, ó. L minúsculo localizada é K V ao quadrado sobre 2G. Daí você vai obter, né, em função do que eu vou estar pedindo, né, de que interferência hidráulica eu estou pedindo, você vai pegar o K, o V ao quadrado é o escoamento que passa na tubulação, né, a velocidade, e o G é a aceleração da gravidade. Né? Pessoal, fizemos a prova inteirinha aqui, questão por questão. Está tudo aí. Tá? É essa a nossa prova. Não vai ter problema, só é uma questão diferente, uma metodologia de prova que vai ser diferente online, mas é isso daí. Alguém tem alguma dúvida? Então, pessoal, eu vou encerrar a gravação e continuo online aqui com vocês, ok? Um abraço.